Bom, bom dia a todos e a todas. Vamos começar a nossa aula especial, nossa aula live sobre direito, justiça e emergência climática. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas à minha turma da graduação, a 2HB, de Direito Ambiental, e também queria dar as boas-vindas à turma de Direito Ambiental do professor Fernando Valcárcer, já agradecendo pela presença dele aqui e por ter trazido a turma para participar desse aulão, né? Virou um aulão. Então, fico muito feliz por ter esse público das duas turmas aqui reunidas. E queria agradecer também às demais convidadas e convidados, os demais interessados nessa aula e que se disponibilizaram a estar aqui presentes para essa conversa sobre um tema tão atual, tão importante, né, que é a discussão da emergência climática. Também não posso deixar de agradecer à editora PUC-Rio, na pessoa do Felipe e da Tatiana, que fizeram um convite para transformar essa aula na graduação numa aula aberta. Então, agradeço muito pelo convite da editora PUC-Rio. E aproveito para dar aqui um aviso para todas e todos sobre um livro que está no forno. Eu tenho um livro já publicado pela editora PUC-Rio, chamado Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo, e agora nós temos um livro que está no forno para sair nos próximos meses, pelo menos até o final do ano ele vai sair, não tem uma data exata ainda, que conta, inclusive, com a participação da Estela e da Letícia na sua elaboração, um livro que envolve o tema, diz respeito ao tema climático, de mudanças climáticas. Ele é um livro que resulta de um ano de pesquisa muito intensa, muito árdua, do grupo de pesquisa Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno, JUMA, que funciona dentro do NIMAJUR, da Coordenação de Direito Ambiental do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio, e a equipe de pesquisadoras e pesquisador do JUMA, NIMA, PUC-Rio, passou o ano passado inteiro, até o início desse ano, debruçado numa pesquisa sobre litigância climática, mais especificamente tentando reunir argumentos jurídicos para justificar a inserção da variável climática no licenciamento ambiental. E essa pesquisa resultou nessa obra que está prestes, eu estou exagerando um pouco, ainda falta um pouquinho para ela ser publicada, mas até o final do ano ela sai. Então, eu queria muito aproveitar para dar esse aviso aqui e dizer também que, não posso esquecer disso, né, que nós estamos tendo essa aula aberta aqui sobre o tema clima, justamente no dia seguinte do Dia Nacional da Conscientização sobre Mudanças Climáticas, que foi ontem, dia 16 de março. Então, um dia que foi criado, um dia dedicado a promover essa conscientização com relação à crise climática, à emergência climática que vivemos hoje, e esse dia foi criado por uma lei federal em 2011. E foi a escolha do dia 16 de março foi por conta da data de abertura do processo de ratificação do Protocolo de Quioto aqui no Brasil. E é justamente um dia dedicado para eventos, discussões, conversas sobre mudanças climáticas. De 2011 para cá, eu acho que muita coisa mudou e nós temos que tratar desse assunto, né, cotidianamente. Talvez hoje em dia, se nós criássemos esse dia de conscientização hoje, talvez ele se chamasse Dia da Conscientização sobre a Emergência Climática ou sobre a crise climática. E a Estela e a Letícia vão comentar isso talvez um pouco mais no início da fala delas, mas não posso deixar de fazer essa consideração aqui também. Então, eu queria, na verdade, eu vou passar a palavra para o professor Fernando Valcárcer, mas antes disso, que está aqui com a turma dele, eu queria apresentar as nossas queridas convidadas que vão conduzir as discussões hoje, né? Então, eu fico muito feliz de ter aqui comigo as minhas queridas amigas e parceiras de pesquisa, Estela Luiz Andreata Hershman e Letícia Maria Rego Teixeira Lima. A Estela, ela é mestre em administração pela FGV, na linha de instituições, política e governo. Ela é mestre também em direito e políticas ambientais pela Duke University.
Ela é especialista em Direito Ambiental pela PUC-Rio, é bacharel em Direito também pela PUC-Rio. Ela foi pesquisadora do Grupo Juma e é consultora do Climate Policy Initiative, do CPI, aqui da PUC-Rio. A Letícia, ela é mestra em Direito e Estado Constitucional pela PUC, teve bolsa de desempenho acadêmico, a bolsa FAPERJ, bolsa nota 10, ao longo do mestrado dela. Ela é especialista em Direito Ambiental pela PUC-Rio. Ambas são agora professoras do curso de pós-graduação em Direito Ambiental da PUC-Rio. E Letícia também ela agora, continua pesquisadora do Juma, NEMA PUC-Rio. E o que é interessante é que tanto a Estela quanto a Letícia têm uma história no NIMA muito longa, desde o início da graduação em Direito das duas. Elas começaram desde muito cedo a frequentar o grupo de estudos em Direito Ambiental, coordenado pelo professor Fernando Valcácer, no NIMA JUR, e, portanto, ao longo de toda a sua graduação, né, das duas, elas já começaram a estudar profundamente Direito Ambiental e participar das discussões, sempre com interesse muito genuíno, e acabaram seguindo as suas trajetórias acadêmicas e profissionais também na área do direito ambiental, né? Então, aqui fica o meu agradecimento às duas pela disponibilidade de estarem aqui com a gente hoje para essa aula, e o meu agradecimento, e já passando a palavra, ao professor Fernando Valcácer, por ser o nosso mestre que nos guia no direito ambiental desde muito tempo, aqui na PUC do Rio, e tem um papel de protagonismo muito grande, pioneirismo no direito ambiental do Brasil e no ensino do direito ambiental também. Então, não posso deixar de agradecer a ele. Ele que é o meu mestre, é o mestre da Estela, é o mestre da Letícia, é o mestre de muitos aqui assistindo essa aula. Então, é uma honra também ter aqui o professor Fernando com a gente, tendo trazido a turma dele. Eu passo a palavra, então, ao professor Fernando Valcácer, para fazer algumas considerações antes da gente passar para as meninas. Dani, assim, eu nem consigo falar nada. Obrigado por essa apresentação. Eu fico assim muito feliz de estar participando desse evento, de poder, inclusive, por uma coincidência muito bem-vinda, poder trazer a minha turma para assistir essa aula. E proferida pela professora Daniele, quando eu falei dessa aula com a minha turma, eu falei que é uma das mais importantes especialistas do Brasil nessa matéria, na discussão da questão do clima, né, nessa discussão agora, então, super atual da emergência climática, da litigância climática. Então, são fronteiras do direito ambiental, né, que eu vejo assim com muita alegria essas três pesquisadoras, né, a professora Daniele, a Estela Andreata e a Letícia Lima, que as duas são, a Dani também, de uma certa forma, são pessoas assim que eu acompanho desde o início, né, de suas brilhantíssimas carreiras, e sei que elas vão contribuir muito ainda, né, para o desenvolvimento do direito ambiental brasileiro. E é um orgulho muito grande para a PUC, né, poder contar com pesquisadoras desse nível. E eu achei interessante também, e também por isso eu trouxe a minha turma. Quem me conhece sabe que eu sou fominha de aula, mas é porque o tema dessa aula se encaixa bem assim no estudo que a gente veio fazendo ao longo das duas primeiras aulas desse curso, que a gente veio acompanhando a crise da modernidade, de como essa questão da poluição se instala progressivamente na preocupação da sociedade humana, não é? Então, vem desde o século XX, das primeiras décadas do século XX, a gente vem vindo, vimos as grandes conferências internacionais de Estocolmo, do Rio de Janeiro, os documentos que saíram dessas conferências, as declarações, os princípios, né, que foram solidificando assim, né, a estrutura do direito ambiental, e aí a gente chega, né, nesse grande impasse para a humanidade da emergência climática, né, do antropoceno, de todas essas questões assim seríssimas, complicadíssimas que ele traz. Então, de uma certa forma, fecha, né, todo esse estudo que a gente veio fazendo nas duas primeiras aulas, uma feliz coincidência, e eu não quero
fica mais tempo. Eu dou mais uma vez os parabéns, né, a essa equipe e pronto, e assisto agora. Obrigado. Obrigada, Fernanda, muito obrigada. Eu acho que agora a gente já pode passar para a Estela e para a Letícia para começarem a apresentação delas. Obrigada. Boa aula para todos nós. Letícia, você quer... Vou me apresentar. A professora Daniela já me apresentou. Queria agradecer muito o convite. Eu fico muito honrada, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de voltar para a PUC, seja num curso de pós, seja num curso de graduação, porque eu realmente me sinto em casa. Então, agradecer à editora PUC por ter organizado esse evento e a professora Daniele pelo convite, e agradecer também o Fernando, que, como a Daniele falou, é o nosso mestre. Eu fiquei assim, muito emocionada com as palavras do início dos dois, e aí fica até difícil falar alguma coisa depois. Mas eu espero que esse encontro seja proveitoso. Eu e a professora Letícia, nós duas damos aula sobre esse tema, então a gente procurou sinergia nas nossas falas e buscou evitar uma repetição dos assuntos, como eram duas pessoas falando no mesmo evento. Então a gente vai intercalar aqui a nossa fala. Letícia, se quiser falar um pouquinho de você, depois eu começo. Não, faço das suas palavras as minhas. Queria agradecer a presença de todas e de todos e vamos começar. Pode começar, Estalinha. Então tá, passa para mim, por favor, o slide. Você quer que eu dê o play aqui? Não. Não precisa, na verdade, é só uma animação que mostra como a temperatura da Terra, né, tem aquecido desde a Revolução Industrial até agora. Eu sempre gosto de deixar uma animação na capa, porque eu acho que fica muito visual, né, a mudança das cores e com o passar dos anos e até onde a gente chegou em 2020. Mas vamos passar para o próximo slide, por favor, Letícia. Eu sempre abro com essa fala do Obama. Na verdade, nem é do Obama, é de um senador dos Estados Unidos, mas ficou muito conhecida quando o Obama repetiu, porque eu acho que ela mostra o porquê do meu interesse no tema das mudanças climáticas, que é o maior desafio dos nossos tempos, e por que todo mundo deveria se engajar com essa questão, né? E ela mostra que o maior desafio e que a nossa geração é a primeira a estar sentindo os impactos e a última que pode fazer algo a respeito. Então, somos nós os responsáveis agora pelas mudanças que a gente precisa fazer. E claro que essa fala é de 2015, né? De lá para cá muita coisa aconteceu. A gente teve toda uma onda negacionista com Trump, Bolsonaro, que veio depois. Mas, Letícia, passa para mim, por favor, o próximo slide. A gente vai ver que esse cenário está mudando, né? A gente teve, pelo menos nos Estados Unidos, essa guinada, que foi a eleição do Biden, que desde da campanha dele era muito claro na posição em relação ao tema. Ele fez campanha falando que medidas ele ia tomar, colocar os Estados Unidos de volta no Acordo de Paris e tomar e, de fato, agir, né, em relação a esse tema. Então, acho que é um momento muito interessante da geopolítica, dos acordos internacionais e do enfrentamento das mudanças climáticas que o mundo está passando nesse exato momento. Assim, estamos fazendo essa transição. E aí, só para nivelar um pouco aqui a conversa, no próximo slide eu queria fazer só uma lembrança assim, do que é eu sei que todo mundo sabe que o efeito estufa é um fenômeno natural e que ele que garante a vida na Terra. Mas é sempre bom lembrar um pouco as diferenças, né? Existe uma certa confusão nos termos. Então, por mais que o efeito estufa seja um fenômeno natural e que garante a vida na Terra, a gente, quando fala as pessoas falam geralmente em aquecimento global, né, ou mudanças climáticas. O aquecimento global, na verdade, seria a principal consequência desse processo que a gente está vivendo de mudanças climáticas, né, que é um agravamento do efeito natural do efeito estufa, saindo um pouco do controle, né, saindo completamente do controle esses gases que são emitidos, e aí acaba sendo prejudicial na vida na Terra. E o aquecimento global, ele é uma das consequências, né? Existem muitas outras que a gente vai conversar aqui,
Mas essa confusão de mudança climática e aquecimento global vem muito de uma confusão entre o que é clima e o que é tempo, porque o clima da Terra ele é muito mais estável e ele é muito mais longo. O tempo é aquela medição diária que a gente vê, e aí isso pode ter um dia mais frio, um dia mais quente, mas a gente vai ver alguns gráficos aqui também que mostram como estamos alterando o clima na Terra e as causas disso. A gente vai conversar bastante disso. Então, realmente, quando a gente está conversando sobre mudanças climáticas, o termo não se deve usar o termo aquecimento global, deve-se usar mudanças climáticas, mas, na verdade, até esse termo, mudanças climáticas, hoje em dia está sendo deixado para trás e sendo usado um termo muito mais enfático que está sendo amplamente divulgado. Para falar um pouquinho sobre essa mudança do termo, né? A gente começou com as questões ligadas a clima, falando de aquecimento global, mas a gente sabe que são muitos outros fatores além do aquecimento. Então, a gente começou a falar em mudanças climáticas, mas mais recentemente, o termo que vem sendo mais adotado, que se considera mais apropriado para lidar com um problema que é tão perverso e tão grave, são dois termos que seriam a emergência climática e a crise climática, para dar esse tom mesmo de que a gente de fato está vivendo uma emergência e que a gente tem que lidar com ela como tal. Porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente tende a achar que mudanças são mudanças naturais que aconteceriam se não tivesse uma intervenção antrópica. E a gente vai falar muito aqui hoje sobre como essas mudanças, ou seja, não mudanças, como essa crise, como essa emergência que a gente está vivendo hoje, na verdade, são causadas pelo ser humano nas nossas emissões de gases de efeito estufa. E aí eu já vou passar para a Estela continuar falando um pouco sobre isso. Mas só para a gente frisar que não é errado falar mudanças climáticas de modo algum, mas a gente gosta de chamar de crise, de emergência climática para dar esse tom que o assunto merece. E como a Letícia falou, né, os gases de efeito estufa, é muito comum a gente ver aquelas siglas que é o GEE, que seria em português, né, gases de efeito estufa, ou GHG, que é Greenhouse Gases, e esses são os 6 gases da cesta de gases que a ONU cobre, né, que são as moléculas que são capazes de reter esse calor na atmosfera e que agravam o efeito estufa e que acabam levando a gente nesse estado de emergência climática. Então, vocês podem ver que são gases diferentes, alguns desses gases são naturais, eles sempre existiram na atmosfera, mas a gente vai conversar como que a concentração deles dispara a partir de um certo momento da história da humanidade e as causas disso, e tem alguns gases até aqui que são criados pelo homem. E por que vocês vão ver esses numerozinhos em vermelho do lado de cada um desses nomes? É porque cada um desses gases, eles têm um potencial de aquecer essa atmosfera diferente. Só que normalmente vocês vão sempre ouvir a gente e as outras pessoas falando de CO2, porque a gente faz uma conversão, uma equivalência. Então, CO2, aí tem do ladinho um que é CO2 equivalente. Então, ao invés de falar que a gente tem tanto de CO2, tanto de metano, tanto de óxido nitroso, a gente fala que a gente tem tantos de CO2 na atmosfera, então existe uma conversão, como se o CO2 fosse um grande dólar, assim, que tudo é convertido na economia mundial. No debate da emergência climática, a gente converte para CO2. E agora passando por um gráfico, esse gráfico é da NASA, para mostrar para vocês como que, quando a gente fala de concentração de gases na atmosfera, a gente está falando de uma concentração em níveis jamais vistos na história. Esse gráfico, ele mostra uma evolução, né, as oscilações das concentrações de gases de efeito estufa desde 800 mil anos atrás até chegar à data de hoje. E como vocês podem ver na direita, deixa eu ver se é setinha, nessa parte aqui que mostra uma aceleração vertical, que é da acumulação de gases desde a Revolução Industrial para agora, especialmente desde 1950, que é quando aconteceu a chamada grande aceleração, quando as nossas emissões começaram a se acelerar de uma maneira totalmente
fora dos padrões que a Terra é capaz de assimilar, porque quando a gente fala dessas oscilações, a Terra ela tem uma capacidade de absorver os gases de efeito estufa, porque a gente sabe que existem vulcões e outras atividades naturais que também emitem, mas a gente está emitindo num nível muito acima dessa capacidade natural. A concentração de gases de efeito estufa natural seria de 280 partes por milhão, que é a unidade de medida, e a gente hoje já está em aproximadamente 415 partes por milhão. Então, a gente já ultrapassou muito essa capacidade do planeta de absorver essa variação e essas emissões que acontecem. E aí, esse gráfico ele é muito ilustrativo para o assunto que eu vou puxar agora, que é o do antropoceno, que é a nova época geológica que nós estamos vivendo no planeta Terra. Porque essas oscilações todas aconteceram no Holoceno, que seria essas oscilações abaixo, né, dos 280 partes por milhão. Elas aconteceram no chamado Holoceno, que foi a época geológica que o ser humano se desenvolveu totalmente. Tudo que nós conhecemos sobre o ser humano há 11.700 anos atrás, todas essas transformações aconteceram abaixo dessas oscilações. E aí, quando a gente começa a emitir dessa forma tão grave, a gente começa a alterar os sistemas naturais da Terra, dos ciclos de carbono, de nitrogênio, de fósforo, vários ciclos naturais, biogeoquímicos, e a gente começa a ultrapassar e a alterar de uma forma que transforma a questão estratigráfica da Terra. Então, quando a gente fala de antropoceno, a gente está falando de uma nova época geológica que na própria geologia já vem caminhando para o seu reconhecimento, porque os cientistas estratigráficos já se manifestaram nesse sentido, então de que essa alteração ela já está causando transformações na biosfera da Terra que merecem que a gente lide com uma nova época geológica. Então, vou passar para o próximo gráfico. E aí, nesse gráfico aqui, vocês podem ver que as emissões de gases em bilhões de toneladas aqui, nesse lado esquerdo, e na questão temporal de 1800 em diante, mostram essa evolução muito vertiginosa justamente a partir da Revolução Industrial, e mais vertiginosa ainda a partir de 1950, com esse aumento das bilhões de toneladas emitidas. Então, a gente sabe que essa acumulação de gases que causa as mudanças climáticas foi causada por essas emissões antrópicas. A gente vai falar depois um pouco sobre como essas emissões não são feitas de um modo generalizado, a gente vai dar esse enfoque daqui a pouco, mas só para vocês verem como as nossas emissões de fato alteraram todos esses números que seriam naturais do planeta. E aí, por isso, a gente fala em antropoceno, né, que tem esse radical, né, do grego antropo, humano, e ceno de época. Então, seria a época que o ser humano causou todas essas transformações. E aí, quando eu falo que na estratigrafia ainda não há um consenso, mas esse consenso já está se encaminhando, existe um grupo de trabalho que está trabalhando para que já se colocou sobre isso, e aí a Comissão Internacional de Estratigrafia em breve, muito provavelmente vai reconhecer, a gente não tem como afirmar, mas eu analisei o site da comissão, isso já é um processo que está se encaminhando, mas a gente nas ciências sociais, a gente afirma que, de fato, o antropoceno tem que ser reconhecido, porque a gente no direito, por exemplo, estamos numa aula de direito, né? O direito já tem que estar dando respostas para essas questões climáticas que o ser humano deu causa, o direito já está tendo que responder. Então, não faz sentido a gente continuar tratando como uma normalidade, como uma época como a anterior, que tinha toda uma questão não neutralidade, mas tinha uma questão climática muito estável. Foi uma época geológica muito estável. A gente sabe das glaciações antigas e tudo mais, mas o Holoceno, que era a época que a gente vivia, ele propiciou todo o nosso desenvolvimento como ser humano, desde a agricultura, do início da agricultura até todo o desenvolvimento que a gente vê hoje. Então, esses cientistas estratigráficos, acho que o fator mais importante que eles chamam, né, o marcador mais importante para definir que o antropoceno aconteceu e começou, eles dizem que vem desde a década de 1950, quando as partículas radioativas das bombas atômicas se espalharam pelo mundo. Então, esse seria o principal marcador, junto com todos os outros de crescimento da população,
industrialização, globalização, do capitalismo que a gente vive hoje mesmo. Então, é muito interessante analisar tudo isso, ver essa questão da grande aceleração, das alterações biogeoquímicas. E aí, a NASA, ela traz 9 indicadores, estou passando aqui que o rostinho de vocês fica na frente, traz 9 indicadores das mudanças climáticas que tem muito a ver com o antropoceno. Então eu trouxe aqui, porque esses indicadores mostram que de fato não é o clima só que está alterando. Com o clima, com a alteração climática, vários outros sistemas naturais da Terra também vão se alterando, e tudo isso é antropoceno. Então, por exemplo, primeiro, quando fala em aumento da temperatura média da superfície do planeta, a gente já aumentou 0,9 graus, 1 grau, né? Da temperatura média até a Revolução Industrial. E esse aumento de 1 grau, a Estela vai falar melhor sobre isso depois, ele vem sendo extremamente debatido pelos cientistas nos relatórios de que é um aumento que causa impactos muito graves para o clima e para os outros sistemas da Terra. Então, o segundo seria o aquecimento dos oceanos, que eles absorvem grande parte desse calor. Então, a gente sabe que os oceanos eles desempenham uma função muito importante para a respiração, para a produção de oxigênio do planeta. Então, eles vêm aumentando e isso é muito grave para todo esse sistema de absorção de CO2. Depois, o encolhimento das camadas de gelo. A Groenlândia, por exemplo, perdeu 286 bilhões de toneladas de gelo. A Antártica perdeu 127 bilhões. Então, são números muito marcantes, né, que mostram muito bem esse antropoceno que se revela para a gente. As geleiras estão recuando no Himalaia, nos Andes, na África, no mundo inteiro. A cobertura de neve está diminuída, então neva menos e o derretimento dessa neve acontece mais precocemente. Todos esses são sinais dessa nova época que a gente está vivendo. O aumento do nível do mar já subiu 8 polegadas no século passado e no século XXI ele vem subindo 2 vezes mais rápido e a cada ano se acelera mais esse aumento do nível do mar. O declínio do gelo no Ártico é um outro critério que a NASA utiliza para perceber como as mudanças climáticas estão afetando o planeta. Os eventos extremos, então as máximas de calor estão cada vez maiores e as mínimas estão subindo, não estão sendo aqueles picos de temperaturas mínimas estão cada vez maiores, vamos dizer assim, menos frios, desculpa, e mais eventos e catástrofes naturais acontecendo em razão disso. E por último, a acidificação dos oceanos. A acidez das águas aumentou 30%, desde que a NASA analisa esse dado. Então, tudo isso são resultados da emissão de dióxido de carbono nessa época do antropoceno que a gente está vivendo e que a gente precisa, enquanto cientistas, enquanto alunos de direito e pensadores, a gente precisa defender que ela já está acontecendo para a gente se colocar onde nós realmente estamos, que é uma nova época, que tem novos desafios e que o direito já está respondendo a isso. Eu vou mostrar a gente vai discutir um pouco isso depois com a questão dos movimentos por justiça. Então, é muito importante a gente trazer tudo isso. E aí, esse outro gráfico aqui, ele mostra a temperatura do planeta. É até um gráfico que é da Estela, e aí eu estou apresentando porque como a gente está fazendo essa fala mesclada, Estelinha, se você quiser falar também, ele vai mostrar a evolução da temperatura do planeta ele vai até 2018, e aí vocês podem ver que aquela questão de que quando se fala que teve um ano muito frio, então não é bem assim, as mudanças climáticas não estão acontecendo. Se você vê as temperaturas médias evoluindo até 2018, tem uma nítida escalada nas temperaturas. E o ano de 2018, como vocês podem ver aqui, ele foi o quarto mais quente nos últimos 5 anos desse gráfico, e ele já mostra um aumento de 1 grau em comparação com o século passado. Então, é esse 1 grau que a gente vem discutindo, que a gente aumentou e que existem fortes resistências para que a gente fique abaixo de 1,5 graus para conseguir manter algum equilíbrio ainda nos sistemas terrestres. E aí, só para ilustrar rapidamente, e aí depois
passo para a Estela, esse gráfico é da NASA, essa imagem é da NASA, para mostrar em 1800 qual era, em termos de cor, a temperatura do planeta. Em 1950 já é um pouco menos azulzinho, já foi esquentando. E em 2018 a gente já vê uma fotografia muito alarmante. Então, as zonas com azul já são muito menores se comparadas com as ilustrações anteriores. Então, é muito evidente essa transformação quando a gente olha dessa forma, né? E aí, para eu passar para a Estela agora, o que a gente, nas nossas apresentações, nós duas falamos muito sobre isso, é que o ser humano deu causa à crise climática, a gente sabe disso, mas a gente não pode generalizar essa causa. A gente sabe que tem responsáveis históricos muito marcados, e aí eu vou deixar ela falar sobre isso, e que a gente não pode nunca dizer que o ser humano, de uma forma indiscriminada, deu causa. A gente sabe muito bem que tem uma parcela específica da humanidade que deu causa ao problema. E aí, para fechar, é isso. A gente está nessa época complexa, que tem que ser analisada por todos os vieses possíveis. Então, a gente vai falar de justiça daqui a pouco e eu vou passar para a Estela falar um pouco sobre as responsabilidades históricas nesse contexto. Obrigada, Lelê. Então, já que a gente viu que é o homem que está dando causa a esse problema, né, a gente pode começar a debater agora de que forma, se todos os homens que deram causa a esse problema e se a contribuição entre eles foi igual. Mas existem várias formas de você enxergar esse problema, né? Eu vou trazer aqui uma série de fotografias para a gente debater esses enfoques, porque dependendo do ângulo que você escolhe, você conta uma história muito diferente. E isso é muito importante no debate internacional da crise climática. Então, por exemplo, aqui, dando um zoom, né, no ano de 2017, a gente tem uma lista ali dos principais emissores. Então, isso é uma fotografia da emissão dos maiores emissores em 2017. A gente vê que China está em primeiro lugar, Estados Unidos, Índia, depois União Europeia e por aí vai. Mas se a gente for para o próximo gráfico, a gente vai ver esse mesmo gráfico, mas eu tirei o zoom de 2017 e a gente vê a evolução de 1990 até 2017 e a gente vê que essas linhas se cruzam. Então, na verdade, a coleção de fotografias anuais já conta uma história diferente do que a última fotografia que você pega. Então, se você for analisar a série histórica, né, o comportamento dessa linha, você vai ver que até 2004, ali, início dos anos 2000, o principal emissor era os Estados Unidos. E se esse gráfico fosse até a Revolução Industrial, que é que ele começa em 1990, a gente veria que era o Reino Unido que era o principal emissor. Então, dependendo do recorte que você pega, dependendo do ângulo que você olha, você já está contando uma história diferente, né? Mas, de qualquer forma, ele aqui... Você passa para mim, por favor, para o próximo, Lelê. O gráfico, a forma mais tradicional, a mais usada nos debates internacionais é você ver quem contribuiu mais historicamente. Acho até que a Letícia usou esse termo em algum momento da fala dela, né? Quais foram os grandes emissores históricos acumulados, né, que a gente tem. E esse é o melhor proxy, né? Essa é a melhor aproximação que a gente tem para a quantidade, para a responsabilidade de cada um, considerando esse movimento histórico. Então, você tem um acúmulo das emissões dos países ou da região, no caso da União Europeia, por exemplo, e você vê a contribuição que cada um deu historicamente. E isso acaba se traduzindo num princípio que é muito usado no debate internacional, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Por quê? Existe essa preocupação na ordem internacional da cota de participação de cada país. Então, quem mais transgrediu historicamente deve ter uma responsabilidade maior pela solução do problema ou até pela reparação desse problema que foi causado. Então, aqui a gente vê que a China hoje é responsável, né, a Ásia como um todo seria responsável por 29% das emissões globais, a América do Norte 29% também, então é bem semelhante, né? Se a gente pegar os países individualizados, você vai ver uma contribuição um pouco diferente. A China com 12%, Estados Unidos ainda com 25%.
Mas tudo isso não inviabiliza, não apaga outras polarizações que são muito importantes de entrarem nesse debate. Por exemplo, quando a gente fala da contribuição histórica, a gente está falando muito da questão de países industrializados e países de desenvolvimento. Esse era um debate que foi muito presente no início, quando o professor Valcárcel falou da ECO 92 e depois de Kyoto, que eram os países que já tinham se desenvolvido, eram os grandes responsáveis históricos, mas não queriam frear as emissões, e os países em desenvolvimento falaram, bom, mas vocês já se desenvolveram, vocês já lançaram, vocês se desenvolveram, inclusive, a custo dessas emissões baratas e poluentes, e agora é a nossa vez. Então, isso era uma polarização entre norte e sul muito presente, e vamos, já que é uma aula de justiça climática, né, legítima, justa, que tem que entrar realmente na discussão. Então, outra polarização que a gente pode discutir é sociedade de abundância versus aqueles países que ainda não romperam completamente com o ciclo da fome. Então, quando a gente conversar um pouquinho das emissões per capita, por exemplo, a gente vai ver países que, dado o consumo daqueles países, têm emissões altíssimas, muito maiores do que os outros países que ainda então estão tentando romper com esse ciclo da fome. Ou então a gente pode encarar isso pela perspectiva da produção, né? Se um país que produz os bens, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, da China, que além de ter uma população gigantesca, ela produz os bens que hoje são distribuídos para o mundo todo. Essas emissões devem ser alocadas nos países produtores desses bens ou nos países que estão consumindo esses bens. Todos esses debates envolvem a questão da justiça climática e devem ser inseridos nessa conversa. Mas era uma coisa que eu quero que fique assim dessa fala que a gente está fazendo aqui com vocês é que esse processo tem mudado, né? Antigamente existia uma corrida muito forte que era um race to the bottom, então as pessoas queriam fazer o menos possível. Então, como que eu posso me livrar dessas obrigações? Tudo bem, eu tenho essa contribuição histórica altíssima, mas o que eu posso fazer para não arcar com essa minha responsabilidade? E eu acho que agora esse jogo está mudando, isso tem um pouco a ver com a minha fala inicial, mas esse jogo está mudando porque existe também uma oportunidade para os países, né? Que agora é um momento de transição das economias e a gente vai falar muito aqui em descarbonização da economia, e aí os países que pegarem esse bonde também vão ser beneficiados em muitos aspectos. Mas, para a gente conversar um pouquinho sobre essas outras fotografias, passa isso, obrigada, Lelê. Esse é um gráfico mundo, né, que existem várias formas de representar isso, mas achei que essa era mais visual para uma aula live, que mostra as emissões per capita. Como eu mencionei, esse é um aspecto muito interessante da gente olhar a crise climática, a questão das mudanças climáticas, porque traz para o nível individual. Qual é o peso, a pegada de carbono de cada pessoa desses países, né? Ela é muito diferente se você olha a América do Norte, se você olha a África. Então, os maiores emissores de CO2 per capita acabam sendo os países que são produtores de petróleo. Por quê? Eles produzem um produto que tem uma carga, né, um peso muito grande nas emissões, e geralmente são países com uma população baixa. Então, acaba que a média do Oriente Médio é muito alta. Você vai ter, por exemplo, Catar com 40 toneladas por pessoa, Emirados Árabes com 25, Kuwait com 25, você vai ter esses países com uma emissão per capita muito alta. No entanto, os principais, porque eles têm essa população baixa, no entanto, os países com maior consumo dessa sociedade, que a gente falou de abundância e de consumo, que são Estados Unidos, Austrália e Canadá, também têm emissões per capita elevadas. A gente está falando de 16, 17, entre 15 e 17 entre esses três países, e Estados Unidos, Austrália e Canadá, principalmente. E esses países que a gente está falando da sociedade de consumo, eles acabam consumindo 3 vezes a média global. A média global, para vocês terem uma ideia, é de 4,8 toneladas por pessoa. E tem uma série de países que estão muito abaixo. Por exemplo, a Índia
ela tem uma média de 1,8 toneladas por pessoa em 2017, isso. Então, você vê que existe um espaço de crescimento ainda muito grande nesses países, né, dependendo das escolhas que vão se fazer de tecnologia, mas que são países que, por exemplo, a Índia tem uma demanda muito grande por ar-condicionado, por outros bens de consumo, e existem países que já estão nessa sociedade de abundância e que já emitem muito. Mas eu queria trazer mais um paralelo, que é o nível de consumo e de sociedade... Não, pode voltar lá um minutinho, Lelê. Que são os países europeus comparados com a América do Norte. Porque esses dois blocos, eles têm um nível de consumo até parecido, assim, um nível de vida, de acesso a esses bens de consumo parecidos, mas eles têm média bastante diferente. Porque aqui entra também uma questão das escolhas de fonte de energia que cada país faz. Então, são várias questões que acabam influenciando esses números, que a gente tem que ficar atento e conversar. Pode passar para o próximo, por favor. O próximo gráfico, também nesse modelo Mapa Mundi, já é diferente. Ele fala da intensidade de emissões da economia. A partir do Acordo de Paris e da conversa que a gente vai ter um pouco mais para frente, a gente vai ver o quão importante é descarbonizar a economia. Então, esse tipo de fotografia que a gente está vendo aqui passa a ser muito relevante, porque é o que mostra quem está melhor caminhando, trilhando esse caminho da descarbonização da economia. Essa intensidade de gases por PIB, né, por medida de produção, ela acaba sendo super determinada pela matriz energética de cada país. Então, vocês podem ver, por exemplo, que o Brasil está bem nesse gráfico, né? Aparece como na parte mais baixa, e outros países que têm a sua matriz energética mais suja acabam tendo as cores mais intensas. Mas esse gráfico aqui, por exemplo, acaba não levando em conta emissão do uso da terra. Então, países como Brasil e Indonésia acabam ficando um pouco disfarçadas as suas emissões aqui. Mas, ainda assim, já dá para a gente ter uma ideia desse cenário mundial. Passa para mim, por favor, Lelê. A Letícia já conversou bastante sobre os impactos, né, que, falando de antropoceno, ela falou dos impactos das mudanças climáticas causadas pelo homem. Aqui eu não vou perder muito tempo repetindo, mas eu também fiz uma lista, até porque entravam alguns outros que não estavam na lista dela especificamente. E esses impactos, como eu disse no começo, a gente já está se sentindo isso, a gente está vivendo esses impactos, e ainda em menor medida. Quando a gente fala de ficar dentro da meta de 2 graus Celsius, é porque quando a gente já aqueceu 1 grau, e a gente já sente esses impactos, que a gente vai ver. Quando chegar em 2 graus Celsius, a gente vai estar à beira do colapso. É quando os ciclos da Terra todos começam a se romper, e um vai entrando numa sinergia e prejudicando o outro. Então, esses impactos que a gente tem listados aqui, eles são assustadores nos níveis que a gente já está vivendo. Então, a gente consegue imaginar como vai ser nesse grau, 1,5 grau, 2 graus Celsius mais quente. Por exemplo, dessa lista daqui, tem um impacto que me assusta muito, que é o derretimento do permafrost, né, que é aquela camada congelada de gelo que a gente tem, em países como a Sibéria, por exemplo, porque eles podem revelar, inclusive, novas doenças que estavam lá, escondidas, guardadinhas, congeladas no fundo, e que vão ressurgir. Isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo também hoje em dia, da pandemia, e que pode se tornar cada vez mais frequente. Mas só para mostrar, eu sei que a Letícia já passou, o próximo slide, ele vai mostrar como que a onda de calor mudou. Assim, eu gosto dessa imagem porque ela literalmente mostra o movimento dessa onda de calor. Então, entre 1950 e 1980, a gente vê uma curva, que eles chamam de uma curva normal de temperatura, que você tem um equilíbrio entre os dias mais frios e os dias mais quentes. E com o passar do tempo, essa curva toda se desloca para a direita. E aí você tem menos dias quentes, muitos dias médios, né? Você aumentou os dias médios de temperatura alta, e você tem mais dias muito quentes,
que nem aparecia no início do gráfico, que são as ondas de calor, né, que a gente fala. E se você lembrar, todos os anos a gente vê notícias de pessoas que morreram por causa de onda de calor na Índia, na França, no Triângulo Mineiro. A gente tem esses dados todos os anos e isso vai se tornar cada vez mais frequente. O próximo gráfico, ele é parecido, ele fala um pouco do derretimento das calotas polares. Você vê naquele gráfico de cima a diminuição dessa massa das calotas polares, e no gráfico de baixo um reflexo de anos mais quentes, dias mais quentes mais frios embaixo, e o aumento desses dias e anos mais quentes em cima. Então a gente vê que aquela normalidade, estamos saindo da normalidade completamente. Passa para mim, por favor, Letícia. Aqui um outro impacto que a gente tem vivenciado muito são o aumento da temporada de incêndios. Aqui é específico dos Estados Unidos, mas isso não é exclusividade dos Estados Unidos. A gente viu agora, já não sei se foi ano passado ou no outro, mas os incêndios na Austrália sendo devastadores. A gente viu nos anos anteriores em Portugal, Grécia. Então, acaba que os Estados Unidos têm muitas fontes de dados, então fica sendo um pouco mais fácil trazer esses números para vocês, mas as curvas são sempre de aumento acentuado. E se a Letícia passar o próximo slide, aqui é de temporada de furacões também, que eles estão sendo cada vez mais frequentes. Então, só em 2017 foram 3 furacões em sequência, né? E em 2020 foram 30 tempestades tropicais. Os Estados Unidos têm um sistema interessante, que eles nomeiam as tempestades tropicais a partir de um certo momento que elas passam de um threshold de gravidade. E eles sempre fazem isso na ordem alfabética. E em 2020 foi a primeira vez que acabaram as letras. Eles tiveram que voltar para o início do alfabeto e pensar em outros nomes. Então, assim, são provas de que esses eventos estão se tornando cada vez mais comuns, mais intensos, mais frequentes. Eu estou passando rápido porque a Letícia já conversou um pouquinho, mas o próximo gráfico, esse mapa, traz só o ano de 2020, né? Todos os acontecimentos, todos os desastres que eles falam. Aqui não é assim qualquer chuva, qualquer seca, qualquer tempestade tropical. São realmente desastres climáticos classificados pela NOAA, que é essa agência americana, e esses foram só os de 2020, e na próxima ilustração vocês conseguem ver como que... Obrigada, Lili. Aqui vocês conseguem ver o custo, como tem aumentado o custo com esses desastres, que não só eles estão mais frequentes, mas eles estão mais intensos, então eles têm um potencial destruidor maior. Esses dados a gente tem fácil para os Estados Unidos, a gente tem, esses são os dados da NOAA, que traz essa série histórica de 1980 até 2020, então isso é deflacionado, a gente está vendo aqui realmente um aumento de gasto real com esses eventos. Então, por exemplo, a barra verde, que é um aumento de tempestades, a barra amarela, que são ciclones, acabam sendo os eventos que causam maiores danos, mas você também tem muitos estudos das companhias de seguro mostrando isso nos Estados Unidos. Tem um relatório interessantíssimo que se chama Risk Business, que trata do impacto das mudanças climáticas para os negócios, porque é importante a gente falar que as mudanças climáticas, elas não são assuntos alheios à economia, pelo contrário, elas afetam e muito. O banco, aquele Fórum Econômico Mundial, nos últimos anos todos, trouxe uma lista de riscos que eles sempre trazem todos os anos. Nos últimos anos, os riscos climáticos e ambientais têm dominado a lista do Fórum Econômico Mundial. No último ano, é claro que o primeiro foi uma pandemia, né? A gente vivendo todos os impactos da Covid. Mas no ano anterior, mudança climática em primeiro lugar, e nos anos anteriores sempre no top 5 deles. Então, é importante a gente ver esses dados para a gente se lembrar que já estamos sendo impactados e que isso tem um custo, sim, não é só o custo de mitigar. O custo de não fazer nada também é bastante alto. Passa para mim, por favor, Letícia. Aqui a gente vê que todos os estados dos Estados Unidos já foram impactados, então
É claro que a Letícia vai conversar bastante também como a distribuição dos impactos dessa crise climática, eles não são iguais no mundo, mas todos serão afetados em maior ou menor medida. Então, você vê ali o Golfo do México sendo realmente a área que concentra de maior concentração desses impactos, mas os Estados Unidos como um todo sendo impactado. Pode passar. Aqui eu trouxe essa imagem sobre um acontecimento, né, aqui do Rio de Janeiro, bem próximo à vida de todos nós, porque essa era uma obra super recente, quando teve essa onda forte que foi capaz de derrubar ela. E é claro que aqui tem outras camadas que a gente não precisa entrar, né, de desvio, corrupção, que material foi usado, mas é só como um lembrete de que porque eles argumentaram que essa foi uma onda, que é a onda centenária, que só acontece uma vez a cada 100 anos. Isso não é mais verdade. Essas ondas mais fortes e que eram ondas centenárias, elas vão ser cada vez mais comuns, e nós temos que construir uma infraestrutura que seja resiliente e capaz de aguentar esse novo normal que é o antropoceno e que a crise climática está trazendo para a gente. Eu acho que eu tenho mais um gráfico sobre Brasil, só para não ficar falando só dos Estados Unidos. Na verdade, essa figura é até de uma reportagem, eu acho que do The Guardian. Posso qualquer coisa passar depois para os alunos, da professora Daniela e do professor Fernando, que é interessante porque ela é interativa e você consegue ver várias cidades no mundo, como elas vão ficar num cenário de 2 ou 3 graus mais Celsius, como que vão ser inundadas as áreas. E aí, por exemplo, ali até aparece o Parque Olímpico, acho que essa matéria já é antiga, então acho que foi mais próxima da Olimpíada, que foi todo construído numa área de mangues e uma área de alagados, e que o Rio de Janeiro, como uma cidade costeira, está muito vulnerável. Então, áreas como essas vão ser impactadas por esse aumento de temperatura. Então, é uma matéria interessante, depois eu posso compartilhar com vocês. Pode passar, Letícia. E aqui a gente entra numa teoria que eu acho bastante interessante para a gente debater, que é por que a gente não consegue? Por que se a gente tem visto, né, um consenso científico cada vez maior sobre as mudanças climáticas, se a gente tem visto uma precisão cada vez maior na medição desses impactos e na medição do que está acontecendo, por que a gente não consegue lidar com o problema? E aí aqui eu trago essa teoria do Super Wicked Problem, que é um texto do Lazarus, um autor norte-americano, que ele fala que existem vários fatores. Na verdade, esses wicked problems, que são problemas perversos, isso não é uma exclusividade da crise climática. Existem vários problemas que são perversos. E por que perversos? Porque eles têm causas múltiplas que se somam e, por isso, dificultam a resolução do problema. Mas ele classifica as mudanças climáticas como um problema super perverso. E um dos pontos que ele traz é uma diferença entre a linguagem científica e a linguagem política. O IPCC, que é o principal órgão que dá apoio à ONU, né, na questão técnica das mudanças climáticas, ele é uma rede enorme de cientistas, ele é cada vez mais preciso na sua linguagem. Mas a linguagem científica, ela é sempre preditiva e ela sempre faz ponderações. Eles são muito conservadores, na verdade, nas suas análises. Então, quando eles falam alguma coisa, eles revelam o nível de incerteza que eles estão dando, eles dizem a margem de erro, eles sempre botam uma margem, eles falam, olha, o efeito médio, o aquecimento médio vai ser de 2 graus, 3 graus, mas pode ser mais, pode ser menos, porque eles são muito transparentes com essa preocupação. Então, por exemplo, o primeiro relatório do IPCC, que tinha muitas incertezas, foi em 1990, ele falava que tinha um efeito estufa natural, as emissões estavam aumentando substancialmente. Era isso. Já o quinto, que foi o último lançado, alguns anos atrás, ele é muito mais assertivo. Ele fala que é extremamente provável que a influência humana tenha sido a causa dominante do aquecimento observado. Mas ele não fala, o homem é a causa. Ele fala extremamente provável, porque isso tudo é medido. O que é um grau de certeza extremamente provável, eles são transparentes em relação a isso. Só que isso é muito diferente de uma linguagem política, que fala
as mudanças climáticas deram causa a esse furacão? É esse desastre X ou Y? E essa não é a linguagem científica. Então, é importante a gente fazer essa distinção para a gente entender as limitações e lacunas de cada um e também conseguir ir em frente apesar disso, porque existe um consenso na comunidade científica. Os negacionistas, eles são irrelevantes, porque a gente está falando de 99,8% dos cientistas que concordam nessa linha de pesquisa. Então, a gente tem que superar isso. Só que o político, ele, além dessa dificuldade da linguagem, que ele pergunta diretamente e a resposta nunca é sim ou não, ele tem um outro problema, que é a questão do tempo. Por quê? Ele vai ter que tomar uma medida hoje, provavelmente uma medida impopular, uma medida custosa para os cofres públicos, ou que pode custar empregos de um lado e tal, pensando num benefício no futuro. E, na verdade, não é nem pensando num benefício no futuro que ele já não vai ser mais o prefeito, ou o governador, ou o presidente. Não é nem pensando no benefício, tentando evitar um problema no futuro. Isso é muito difícil para o político. O custo político para ele é muito alto e ele não consegue capitanear isso. Não tem capital político em cima disso. Ele está evitando um problema. Vocês entendem essa dificuldade? E ele provavelmente está indo contra interesses que financiaram a campanha dele, que são os interesses de negócio da indústria de petróleo, nos Estados Unidos, muito da indústria do carvão e tudo mais. Então, isso somado a um outro aspecto das mudanças climáticas, que é a escala o problema da causa e da consequência, onde a gente vê que os países que deram mais causa, né, a gente já conversou aqui bastante das responsabilidades, são os países que vão sofrer menos o impacto das mudanças climáticas. Então, talvez o incentivo para eles agirem não seja tão forte. Então, se você pensar nos Estados Unidos, claro, ele já está sentindo esses impactos. O norte do mundo, acho que a Letícia vai mostrar um gráfico bem interessante sobre isso, ele deu mais causa ao problema, mas os impactos vão ser mais sentidos no sul. E esse é um problema um problema global. Então, a emissão num país ou no outro, as duas emissões são importantes, não faz muita diferença. Então, fica um pouco aquela corrida, assim, né? Salve-se quem puder. Então, os países que mais deram causa para o problema podem não estar tão interessados assim em resolver, podem não estar tão ameaçados. A gente vai conversar um pouquinho sobre os países ilha, né? Os países insulares, que vão simplesmente desaparecer em alguns cenários de aquecimento global. Então, é muito perverso, por isso que é a teoria do super perverso, do problema super perverso, e eu vou deixar a Letícia falar um pouquinho sobre essa perversidade da causa e da consequência das mudanças climáticas. Bom, pegando esse gancho da Estela, dessa questão de que os problemas são globais, mas a gente sabe que tem responsáveis específicos e de que quem deu causa não necessariamente é quem vai sofrer as consequências, a gente vai falar um pouquinho sobre dois movimentos de justiça que foram o da justiça ambiental e o da justiça climática. Antes de começar a falar da justiça climática propriamente, eu vou fazer uma passada assim, histórica sobre o movimento da justiça ambiental, porque é ela que coloca as bases para a gente compreender esse movimento de justiça climática, e aí eu vou falar de um caso, de como o raciocínio da questão da justiça começou. Então, um dos primeiros casos que aconteceu para dar o pontapé para a justiça ambiental, que eu vou explicar logo em seguida, foi um caso nos Estados Unidos, na década de 80, chamado caso Afton. Foi em 82, mais precisamente. Esse foi o primeiro caso em que os movimentos de base lá dos Estados Unidos, de movimentos sociais, identitários, de questões civis, de trabalho, enfim, e nesse caso especialmente raciais, foi a primeira vez que eles se movimentaram contra a alocação de uma empresa poluente, que no caso era um aterro sanitário, no distrito de Warren, na Carolina do Norte. E isso foi inédito, foi a primeira vez na história em que houve uma manifestação contra um aterro sanitário. Então, a gente já começa a perceber, porque nessa época ainda não tinha muito essa vinculação entre problemas ambientais e questões sociais, que hoje já são mais fáceis da gente compreender. Naquela época isso não acontecia. E essa comunidade, ela se manifestou porque aquela locação
ia poluir severamente a água daquela comunidade com um poluente que era o PCB, que é extremamente tóxico. Eles sabiam que isso ia acontecer e eles se colocaram no meio da estrada para impedir que os caminhões para a construção daquele aterro sanitário chegassem. E foram 6 semanas de marchas sem violência, totalmente pacíficas, pedindo que aquele aterro sanitário fosse repensado e realocado, mas infelizmente eles perderam a batalha, o aterro foi sim construído, aquele poluente tóxico foi alocado ali, e o que mais impacta é que aquela comunidade era majoritariamente negra. E aí essas pessoas começaram a perceber que, por serem negras, elas estavam sendo mais impactadas. E aí esse primeiro caso de Afton, ele deu o pontapé para essa comunidade começar a estudar e pesquisar efetivamente o porquê daquilo está acontecendo. Porque eles viram que não era acidental aquela locação, era mais do que intencional colocar naquela comunidade pobre e principalmente negra, não necessariamente, o fator pobreza não era o mais evidente. E isso eles vão descobrir com as pesquisas. Então, a partir do caso Afton, eu trago aqui, o primeiro estudo foi o da localização de resíduos perigosos e sua correlação com a situação racial e econômica da comunidade vizinha. Eles começaram a produzir o próprio conhecimento para conseguir mostrar que o que eles estavam dizendo era verdade. E aí eu trago aqui uma imagem do professor Robert Bullard, que foi um desses pesquisadores na época, que se debruçou sobre isso junto com uma gama de outras pesquisadoras e pesquisadores para produzir esse conhecimento. E aí, o que eles começaram a perceber? Que os movimentos sociais de direitos civis, principalmente das comunidades negras e latinas, eles estavam muito distanciados dos movimentos ambientais. E o problema que estava acontecendo era um problema ambiental que impactava mais a eles. E os ambientalistas daquela época, anterior à década de 80, eles eram muito preocupados com o meio ambiente natural per se, né, por ele mesmo. E aí, o que acontece? Esses movimentos ambientalistas não conversavam com os movimentos civis e, no final das contas, não eram eficientes para conter uma questão ambiental, porque a gente sabe que quando uma alocação, por exemplo, de uma indústria poluente acontece, os fatores sociais estão totalmente interconectados. Então, o professor Bullard e essas outras pessoas começaram a produzir esse conhecimento e associar as duas demandas. E é aí que surge a justiça ambiental. E eu acho que isso é muito importante de vocês captarem, porque eu acho que não é óbvio para todo mundo de que questões ambientais e questões sociais têm que caminhar juntos. E depois de muito tempo pesquisando ambiental, desde que eu comecei, e aí também com fatores mais ligados ao meio ambiente por ele mesmo, vamos dizer, hoje em dia eu não consigo ver a não conexão entre os dois temas. A gente tem que falar de questões sociais junto com o meio ambiente, senão não resolve o problema. E aí a minha fala, eu acho que eu vou tentar demonstrar isso para vocês. E aí a luta do professor Robert Bullard, de todo esse pessoal que começou a discutir isso, foi para colocar o racismo estrutural e institucional na pauta das questões ambientais. E aí os movimentos acabaram se unindo, por isso que a gente chama de justiça ambiental, porque junta a questão da justiça com a questão ambiental, e aí é uma virada de chave muito importante. E o próprio direito vai absorvendo essas questões com o passar do tempo. E aí, tem um professor do Brasil que chama Henry Axel, da UFRJ, que ele fala muito sobre isso, então ele pesquisa muito esse assunto, e ele fala que a justiça climática se tornou uma rede multicultural e multirracial, para articular tudo isso que eu estou falando, os direitos civis, os grupos minoritários, as organizações de trabalhadores, as igrejas, os intelectuais, tudo isso se unindo nesse movimento para que a questão ambiental e as questões sociais não ficassem separadas. E no final das contas a gente combater esse racismo institucional e estrutural. E aí uma coisa muito interessante é que eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos em 87 que percebeu que esses grupos que eles chamam de grassroots, que são os grupos de base, que eles precisavam participar dos processos decisórios, isso é óbvio, mas isso não acontecia. E aí, por eles não participarem dos processos decisórios, havia uma falta de equidade tremenda nessas decisões, justamente. Então, aquele caso que foi o primeiro, tem vários outros que eu poderia falar aqui,
esse primeiro caso, ele evidencia muito isso, essa falta de equidade. Aquela população estava ali tentando se colocar e mesmo assim não conseguiu. E aí, por vários fatores, por fraqueza organizativa, porque muitas vezes essas pessoas não têm líderes eleitos para representá-las, então muitas vezes, naquela época principalmente, são políticos brancos, que não estão preocupados com aquele fator que aquelas pessoas estão manifestando. As terras onde eles alocam essas propriedades normalmente são terras mais baratas, porque são longe dos centros mais importantes, vamos dizer assim, onde as coisas acontecem. Então, por serem mais baratas, eles alocam ali intencionalmente. Essas pessoas têm uma falta de mobilidade espacial muito grande por falta de condições financeiras, muitas vezes. Então, é muito difícil elas conseguirem sair daquele lugar onde aquela poluição está sendo especificamente e intencionalmente colocada. E é o que eu falei, a subrepresentação política, né? E muitas vezes, nesses contextos, a gente vê muito isso no Brasil acontecendo, quando às vezes uma empresa quer se instalar aqui no Brasil, uma grande empresa, eles trazem aquele argumento da geração de empregos e não se preocupam com os impactos que vão acontecer naquelas populações que estão ali onde aquela empresa de fato vai ser instalada. Então, há a criação de empregos, mas ao mesmo tempo aquelas comunidades começam a ter que conviver com um nível de poluição e de surgimento de comorbidades relacionadas a essa poluição por causa toda essa fraqueza organizativa que eu estava falando, e quem sofre os impactos, na maioria das vezes, são as populações negras e pobres. E nos estudos que eles fizeram lá nos Estados Unidos, vários dos casos, a população não era nem majoritária, era totalmente de comunidades negras e latinas. Então, isso ficou muito evidente nesse momento. E aí, trazendo para o Brasil também, para a gente não falar só dos Estados Unidos, né? Embora o movimento tenha surgido lá, a gente tem exemplos aqui, por exemplo, num bairro no Maranhão chamado Piquiá de Baixo, que fica em Açailândia. E no Rio de Janeiro, já que a gente está falando aqui, né, no Rio, de Santa Cruz, com a CSA. Tanto em Piquiá de Baixo quanto em Santa Cruz, houve a instalação de empresas de mineração que produzem aquele minério de ferro e aquele ferrogusa, que quando é processado, forma uma camada de poeira que levanta, né, e cai sobre a casa daquelas pessoas que estão no entorno. E elas são totalmente prejudicadas, não tem escolha sobre isso. E aí eu trouxe esses dois exemplos porque eu acho legal, se vocês tiverem interesse, tem um documentário no YouTube que chama Pulmões de Aço, Lungs of Steel. É em português o documentário, mas se vocês colocarem os dois nomes juntos é mais fácil de achar. E aí, nesse documentário, mostra essas duas comunidades e como elas são impactadas por esse ferrogusa e por esse minério que cai sobre as casas delas. Quando elas vão limpar, são quilos de pó de ferro que elas inalam diariamente e que muita gente acaba morrendo e tendo doenças sérias por causa disso. Então, isso é um impacto muito evidente dessa questão de uma alocação de uma indústria poluente numa população vulnerável que não tem poder de escolha, e contra isso que esse movimento surgiu e já se espalhou pelo mundo. Então, no Brasil, nós também tem a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, nós temos essa questão aqui também, porque, obviamente, a gente tem muita indústria poluente que vem para cá. E aí eu quis trazer esse exemplo para vocês. Para vocês entenderem, e eu começar a falar agora de justiça climática, como que a associação das duas coisas tem que acontecer. Então, quando a gente fala de justiça climática, desculpa, antes de falar de justiça climática, só dois conceitos para terminar, de que os riscos não são democráticos, ou seja, a gente está colocando populações especificamente para sofrer esses riscos de uma forma totalmente não democrática, as pessoas não têm escolha, e criando as chamadas zonas de sacrifício humano, ou seja, essas populações, elas são consideradas como se elas estivessem acostumadas com esse padrão de vida e de poluição. Então, naquela região onde já tem uma indústria, muitas vezes várias outras vão se alocam lixão, enfim, vários outros tipos de empresas vão sendo colocadas ali, e essas populações acabam vivendo nessas chamadas zonas de sacrifício. E aí existem vários casos dessas pessoas se manifestando e muitas vezes nada acontece. E aí acontece realmente esse sacrifício mesmo de vida, a pessoa tem doenças relacionadas a essas conexões de questões ambientais, por isso essa demanda. E aí, quando a gente fala de justiça climática, é um desdobramento da justiça ambiental, é focar no clima, mas com o mesmo raciocínio, de que não dá para falar de clima de um ponto de vista totalmente
físico e natural, vamos dizer assim, como crise climática e só questões de temperatura, emissão de gases de efeito estufa. Não, a gente tem que falar como a gente já comentou aqui, de responsabilidades históricas, e aí dessa associação de questões sociais com questões, no caso agora, climáticas. A justiça ambiental deu esse pontapé para a gente juntar as duas coisas, e aí a justiça climática vem para mostrar como essa discussão é super necessária hoje em dia. E aí, eu trago aqui um slide com um trechinho do relatório de 2018 do IPCC, que eu acho que a Estela vai falar sobre ele ainda, que é o relatório que frisa que a gente tem que tentar manter a nossa temperatura abaixo de 1,5 graus. Nesse relatório, a gente já começa a ver, os cientistas, começa não, mas é um deles que fala sobre como a localização geográfica tem que ser levada em conta para os impactos ambientais que vão ser decorrentes das mudanças climáticas, da crise climática. Então, ele fala, esses riscos dependem da magnitude, taxa de aquecimento, localização geográfica, níveis de desenvolvimento e vulnerabilidade. Então, agora, para falar de crise climática, a gente tem que entender quais são as questões envolvidas. Então, uma das principais demandas da justiça climática é demonstrar justamente a responsabilidade histórica dos países do norte global pelo desenvolvimento que aconteceu desde a Revolução Industrial e os ônus sobre as populações do sul global. Então, esse gráfico, ele mostra visualmente, né? Mostra visualmente ótimo, mas ele mostra que o norte global está com essa temperatura mais azulzinho e o sul global vermelho. E o sul global vermelho significa maior vulnerabilidade. Quando a gente sabe que o sul global deu menos causa às emissões de gases de efeito estufa. Então, historicamente, os Estados Unidos e a União Europeia juntos são responsáveis por mais da metade das emissões acumuladas na atmosfera. E é importante dizer que uma emissão que aconteceu lá em 1900, 1850, ela continua causando efeitos hoje ainda, porque os gases de efeito estufa, eles continuam na atmosfera produzindo esse efeito estufa. Então, quanto mais a gente emite, e claro que a Terra absorve uma parte, mas como a gente já comentou, a gente está emitindo acima, então a Terra não consegue, essas emissões acumuladas, elas são mais da metade dos países do norte global. E esses países, como vocês veem aqui, são os menos vulneráveis às mudanças climáticas. Então, uma das mais fortes demandas da justiça climática é justamente evidenciar isso para dizer, sim, todos vamos sofrer os impactos, todos temos que lidar com essas consequências que todos vão, né, sofrer as consequências e tem que assumir responsabilidade, mas essas responsabilidades não podem ser iguais para todo mundo. Primeiro porque esses países do norte se desenvolveram às custas dessas emissões, que hoje eles usufruem desses bônus de estarem desenvolvidos e ricos em razão de todo esse processo de emissão de gases de efeito estufa e de desenvolvimento, enquanto os países do sul global ainda estão nesse processo. E não tem renda suficiente, na maioria dos casos, para conseguir fazer o processo de desenvolvimento e, junto com ele, também o de descarbonização, porque é caro, requer tecnologia que esses países muitas vezes não têm acesso ou não têm renda para desenvolver esse tipo de tecnologia. Então, essa demanda de que os países do Sul precisam de auxílio para conseguir fazer essa transição para um desenvolvimento mais sustentável e descarbonizar, precisa levar em conta as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que a Estela comentou. E esse princípio ele já está estabelecido no direito desde 1992. O Brasil, inclusive, os tratados a gente vai falar daqui a pouco, a Estela vai falar, mas falar nessas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, já foi colocado no nosso sistema jurídico. Então, a gente não está falando de uma coisa que ainda precisa ser definida, não, ela já está lá, a gente já tem esse instrumento legal para isso. E a gente precisa colocar ele em prática e começar a debater ele dentro do âmbito da justiça climática. Então, o que ela quer é dissolver, corrigir e aliviar esses ônus desiguais que os pobres do sul global vão sofrer, e mais para frente eu vou falar de um ponto que não tem como a gente... vou falar de uma vez para não ficar no suspense. A gente vai falar de gênero e raça, que são dois recortes muito importantes de justiça climática, mas por enquanto eu estou só focando no geral, que é essa questão de norte e sul. Então, Estela, quer falar? Não, pode terminar.
aquela questão de alocação que a Estela já comentou, né? Quem paga por isso? A gente sabe que precisa haver cada vez mais bem delineados esses acordos para que os países do norte global assumam as responsabilidades por essas emissões desproporcionais. E aí, na justiça climática, a gente fala muito em dívida climática e dívida atmosférica, que é justamente isso. A dívida climática é uma dupla dívida, né, que os países do norte global têm que assumir, tanto pela emissão que eles já causaram, quanto pela adaptação que os países, tanto eles quanto os do sul, vão ter que passar para conseguir se proteger das mudanças climáticas que já estão acontecendo. Então, os países do norte, muitos deles já estão se adaptando, enquanto os do sul não têm nem dinheiro para começar a fazer essa adaptação. E aí a dívida atmosférica seria uma parte dessa dívida climática, que é esse espaço na atmosfera que os países do norte já gastaram, vamos dizer assim, e que os do sul não tiveram oportunidade. Então são muito interessantes esses conceitos, falar em dívida mesmo. Eles têm uma dívida com o sul. E aí, estudando justiça climática, tem um autor importante que fala sobre... Agora, até esqueci o nome dele, nas aulas eu sempre fico nervosa. Um autor que fala sobre como a China e a Índia, por exemplo, elas têm uma reserva de carvão gigante, que elas poderiam usar, como os países do norte usaram. E agora elas estão sendo desincentivadas a usar essa reserva de carvão às custas do próprio desenvolvimento. Então, ok, não vamos usar esse carvão, mas a gente tem que ter uma contrapartida. E aí a China, por exemplo, hoje é a maior emissora, mas ela historicamente está longe de ser a maior emissora. Por isso essa importância de frisar a diferença. A gente nunca pode olhar emissões só pelas emissões atuais, porque senão a gente vai ser muito injusto com países como a China. Até porque a China tem uma população muito maior do que a dos Estados Unidos, por exemplo, e se você olhar a emissão per capita dela, acaba sendo menor. Além da questão que a Estela já falou, né, da produção que vai ser consumida em outros países. Então, tem muitas perspectivas que precisam ser analisadas para a gente entender essas diferenciações. Mas eu espero que tenha ficado assim, essa é a principal demanda da justiça climática, a questão do norte e do sul, da questão dos pobres do sul que vão sofrer. E aí, para não ficar só nessa descrição, eu trouxe alguns exemplos de uma pesquisa de Stanford e de outras organizações que eu vou mencionar, que comprovam tudo isso que a gente está discutindo aqui. Então, essa pesquisa de Stanford, que saiu recentemente, ela fala sobre como a mudança climática está deixando os países ricos mais ricos e os pobres mais pobres. E aí ela vai dizer que por causa da mudança climática, né, os pobres estão ficando... o abismo entre as nações mais pobres e mais ricas é 25% maior do que seria sem o aquecimento global. Então, o fator aquecimento global, crise climática, ele já está impactando nesse abismo em 25%. E aí eles trazem outros dados, e essa pesquisa toda numérica, ela não é uma coisa só de pensar as questões sociais, mas ela traz empiricamente, e ela vai dizer que a dívida histórica, né, as emissões históricas são um dado certo. Eles vão dizer que a temperatura ótima para a agricultura e para a vida nos países do norte global, que foram os causadores do problema, essa temperatura ótima está se aproximando para eles. Então, por exemplo, a Noruega está cada vez mais próxima de ter temperaturas ótimas para a agricultura, o que nem sempre foi uma verdade. E a Índia, por exemplo, que é um dos países mais pobres, está se afastando cada vez mais dessa temperatura ótima, o que causa uma extrema insegurança para essas populações que dependem das produções agrícolas que, historicamente, elas desempenham, e vão sofrer, porque essas produções agrícolas vão ser afetadas, já estão sendo afetadas. E aí eles fizeram, nessa pesquisa, o recorte de 1960 a 2010. Então, eles falam que os países que per capita, as emissões per capita são abaixo de 10 toneladas, os países que eles pesquisaram, sofrem impactos de 27% em relação às mudanças climáticas. E os países com emissões, eu estou falando de emissões históricas per capita, os que emitiram per capita, né, entre 10 e 100 toneladas vão sofrer 94% dos impactos negativos. Agora, os países que tiveram uma emissão histórica per capita acima de 300 toneladas de CO2, eles vão ter 74% de benefícios. Então, com as mudanças climáticas. Então, é muito interessante, fica muito comprovada essa inversão de quem deu causa e tem
94% de prejuízo, de impacto negativo, e quem deu causa tem 74% de benefício. Então, é muito injusto, por isso falar de injustiça climática. E os países norte ainda têm um benefício de 13% nessas forças, por causa das forças antropogênicas agindo sobre esse sistema. Então, é muito perverso, realmente, como a Estela estava falando. Então, além dos benefícios diretos desse consumo de combustíveis fósseis, eles estão ficando mais ricos e os países pobres mais pobres, como eu falei. E aí, alguns dados rápidos, além dessa pesquisa de Stanford, que comprovam essa questão norte-sul global, o IPCC fala que vai haver aumento das secas, das ondas de calor, das precipitações no sul global e que as produções de milho, de trigo vão ser prejudicadas nesses lugares. Então, África, América do Sul, vários lugares vão sofrer por conta dessas emissões. E aí tem um dado da OMS que é muito forte, que fala que 250 milhões de pessoas vão morrer entre 2030 e 2050 em razão do aumento do calor. E essas mortes vão ser muito mais no sul global. E eles dizem, inclusive, que essa estimativa é conservadora. Então, para a gente entender o tamanho do desafio, hoje em dia a gente fala muito de Covid como um grande problema, e a gente sabe que as mudanças climáticas, claro que né? Mas as mudanças climáticas são um problema ainda maior e mais grave. E aí, o último dado é que o Banco Mundial fala que 100 milhões de pessoas vão entrar em extrema pobreza até 2030 se não houver esse desenvolvimento que seja resiliente ao clima, se essas populações do Sul não tiverem acesso à adaptação. É mais ou menos isso que esse número quer dizer. E aí, só para relembrar, a gente aqui no Brasil, para falar em tragédia climática, eu falei de justiça ambiental e do exemplo do Rio, de Piquiá de Baixo, aqui a gente teve em 2011 uma tragédia enorme na região serrana, que matou muitas pessoas, que foi uma chuva anormal, e que as pessoas acham que que não vai acontecer, que a frequência não vai... Isso acontece uma vez na vida, outra na morte, e não, a gente vê que os eventos extremos estão se acelerando e cientificamente isso já foi comprovado. Então, é interessante olhar também como que o discurso de lá para cá mudou. Quando aconteceu a tragédia de 2011, as pessoas não falavam em clima. E hoje em dia, fez 10 anos, ela foi noticiada como uma tragédia climática. Então, é muito legal perceber que as pessoas estão começando a perceber e a colocar isso nos jornais, nas mídias, com esse nome, né? Com o nome que tem que ser, de crise climática, de tragédia climática. Então, 2011 foi um exemplo muito forte que aconteceu aqui no estado do Rio, que muitos de vocês devem, inclusive, se lembrar. E agora eu vou passar para a Estela. Não, desculpa. Só para terminar, os dados, trouxe 3 dados antes de passar para ela, que são muito fortes, para comprovar isso tudo que eu falei. Que os países de desenvolvimento suportam 90% das perdas econômicas relacionadas, né, à crise climática, que 98% das pessoas afetadas são do sul global, e o pior dado de todos é que 99% das mortes ligadas às mudanças climáticas vão acontecer no sul. Então, quando a gente entende tudo isso, essa desproporção absoluta de causa e consequência, a gente entende por que a demanda da justiça climática é tão essencial e tão urgente. E aí eu vou passar agora para a Estela, que vai falar um pouco sobre a questão dos acordos internacionais, mas eu acho que ficou bem clara essa desproporção e quero muito conversar com vocês depois sobre isso. Obrigada, Lelê. Bom, dado que a gente falou desse problema como um todo, né? A Letícia trouxe esses exemplos que são muito impactantes, a gente precisa saber como que a gente vai lidar com esse problema a partir de agora. Na verdade, eu não vou passar por todos os acordos, seria impossível numa aula, e ainda mais numa aula compartilhada, mas eu vou focar no regime internacional. Se a gente tiver tempo, que eu acho que não vai dar tempo, mas se a gente tiver tempo no final, eu ainda falo um pouquinho especificamente sobre o Brasil. Mas eu acho importante relembrar, e o professor Fernando falou um pouquinho disso no início, que a UNFCCC, né, que é a Conferência da ONU para a Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, ela nasce no Brasil, ela nasce na Eco 92, vocês devem ter visto isso nas aulas de vocês já, que foi uma conferência que reuniu chefes de Estado, super importante, que vários documentos importantes nasceram dessa conferência, inclusive a Convenção Quadro para as Mudanças Climáticas. E
é interessante pensar que Convenção Quadro, esse nome é Convenção Quadro porque ele delimita o assunto, ele traz uma moldura, né? Ele não entra nas pormenoridades da questão, ele traz a visão geral do problema, delimita, e aí as conferências das partes, as COPs, é que vão detalhar isso. E de lá para cá foram algumas COPs, né? A gente vai conversar principalmente sobre a COP de Paris, mas o acordo nasce em 92. É importante a gente lembrar que ele traz expressamente esses princípios que a gente está conversando desde o início da aula. Então, eu vou destacar aqui 3 princípios, né, para os alunos das matérias, acho que é importante. Primeiro, é o princípio da precaução, que as partes devem adotar as medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do clima, mitigando seus efeitos negativos, e que, quando surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de certeza científica não deve ser usada como razão para postergar essas medidas. Então, é o princípio da precaução, assim, de uma forma bem clara para vocês. Acho que é importante também destacar o princípio da equidade intergeracional. Então, as partes têm que proteger o sistema climático em benefício das presentes e futuras gerações, com base na equidade, na conformidade com as suas responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades. Então, não só o princípio que a gente vem conversando aqui a aula inteira, mas esse da equidade intergeracional é super importante, e isso vai ser usado, muito usado nos movimentos que a gente tem visto. Se der tempo, acho que a gente também consegue falar um pouquinho nos movimentos que a juventude tem liderado, que são muito inspiradores, ver essa juventude não só tomando as ruas, mas também tomando a justiça climática, né, não vou usar a expressão, mas liderando, né, essa tomada da justiça climática, porque eles são as futuras gerações, presentes e futuras gerações estariam simbolizando isso. E o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que a gente já conversou. Então, desde 92, foram várias reuniões das partes. A gente teve um acordo antes do Acordo de Paris, que foi o Acordo de Quioto, mas como ele foi substituído, eu não vou entrar em detalhes. Mas, Letícia, se você passar, eu vou tentar agilizar um pouquinho, para a gente conseguir falar de todos os assuntos, até porque a interseccionalidade de gênero e raça, que a Letícia ainda vai falar, também é muito importante para a questão. Mas, depois de 21 dessas reuniões das partes, né, 21 COPs, o mundo chega no Acordo de Paris, que é um acordo universal, que define como que a humanidade vai combater o aquecimento, as mudanças climáticas nas próximas décadas. E esse acordo ele não foi fácil, assim, ele veio substituir Quioto, mas ele veio depois de vários fracassos espetaculares das negociações internacionais, e ele nasce como ele foi considerado, por exemplo, o documento mais importante do século XXI. O presidente da conferência, né, o ministro das Relações Exteriores da França, ele define o Acordo de Paris como um plano ambicioso e equilibrado, que é um ponto de virada histórica. E por que ele é tão importante, assim, tão diferente? Eu vou tentar destacar aqui os principais aspectos dele, porque, enfim, é um tratado que é super importante e relevante para ser discutido nas suas minúcias, mas aqui só para mostrar para vocês que ele foi assinado, né, por todos os países, então 196 partes assinam ele em Paris, e ele entra em vigor menos de um ano depois, o que é muito rápido, e que não tinha sido feito, assim, a gente não tinha registro disso nos outros acordos. Isso mostra como que ali se construiu um momento assim, de realmente vamos resolver o problema, vamos atacar olhar esse problema de frente, né? E ele estabelece eu destacaria 2 coisas muito importantes. Primeiro, ele faz uma meta de temperatura de longo prazo. Ele estipula essa meta de 2 graus Celsius, que sempre foi debatida na ciência como esse limite, né? Esse ponto de não retorno que eles falam, que tem muito a ver com aquele limite das partículas de milhão que a Letícia apresentou mais cedo na apresentação. Então, 2 graus Celsius fica ali estabelecido como a meta do Acordo de Paris, mas a grande vitória, na verdade, entra com uma meta indicativa, assim, do que se almeja, do que seria ideal conseguir, e aí eles falam, prosseguir os esforços para limitar esse aumento a 1,5 graus. Essa meta de 1,5 graus,
ela entra como uma grande vitória da COP21, do Acordo de Paris, porque ele foi conquistado muito por uma coalizão que se organizou nesse encontro e de alta ambição, assim, liderada pelos países insulares que simplesmente vão desaparecer numa meta de 2 graus Celsius. Então, era muito não é traumático, as negociações acabaram sendo muito fortes. Eu me lembro que teve um discurso de um desses países, agora eu não vou me lembrar qual deles foi, que ele tinha acabado de ser atingido por um furacão que nunca antes visto naquele país. Então, eles trouxeram essa humanidade, esse sentimento de que eles já estavam sendo impactados para dentro da reunião, e aí conseguiram inserir essa meta de 1,5 grau, que acaba consubstanciando esse princípio da prevenção, né? Não vamos interferir de um modo perigoso no clima, que nasce em 92 com a conferência aqui no Rio de Janeiro. É interessante também notar que o Acordo de Paris é o primeiro que fala em justiça climática, né, no seu preâmbulo. Até a Letícia costuma comentar isso na aula dela, aprendi isso com ela. Mas é o primeiro acordo que traz essa expressão e traz isso no preâmbulo como uma das preocupações. E sim, em Kyoto, que era o artigo anterior, o tratado anterior, a gente tinha uma preocupação de fazer essa divisão muito clara entre os países que têm uma responsabilidade histórica e que já se desenvolveram a custo dessas emissões, e eles vão ser os responsáveis por reduzir as suas emissões. Outros países, né, eram 2 grupos de países, os outros países não têm uma meta para redução. Em Paris, essa lógica, ela se inverte um pouco e todo mundo é chamado à mesa, todo mundo é chamado a esse esforço de mitigação. Então, ele muda um pouco essa interpretação do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. É que cada um vai dizer o quanto que pode contribuir para a solução desse problema, por mais que a causa também, cada um contribuiu diferentemente para a causa. O problema é tão grande, a gente está num contexto de emergência, de crise climática, que todo mundo tem que realmente fazer esforços. E esforços não só para mitigar, mas esforços também de adaptação, que foi um dos temas que a Letícia trouxe aqui, que é importante e que o Sul Global acaba precisando de mais esforços. Existe uma questão de transferência de tecnologia e de recursos desenhada no Acordo de Paris. A implementação disso é sempre muito contestada, assim, os valores são sempre menos do que necessário e menos do que eles até dizem que vão ser alocados, mas o importante em relação às metas de mitigação, e que muda, né, essa lógica desse princípio, é que cada país vai dizer o quanto que pode contribuir para a mitigação dos gases de efeito estufa, com o que eles chamam de contribuição nacionalmente determinada, que são as NDCs, que talvez você já tenha ouvido falar bastante. E aí, eu vou pedir para a Letícia passar para o próximo slide, porque aqui esse slide está em inglês, mas ele demonstra um pouco de como funciona o Acordo de Paris, pelo menos os pontos principais que eu queria debater com você. Antes da gente entrar nos pormenores, eu queria dar um spoiler que a gente vai ver no próximo slide, mas que acho que é válido trazer para cá, que é o seguinte: Paris não salvou o mundo. Quando o Acordo de Paris ele é assinado, essas NDCs que foram apresentadas pelos países, elas não eram suficientes para atingir a meta de Paris. E isso já era um pouco esperado nas negociações. Assim, eu me lembro que em 2015 algumas pessoas ficaram um pouco frustradas. Olha, mas a gente está fazendo aqui esse acordo super difícil e a gente ainda não chegou lá. Não chegou lá. É claro que o ideal seria que sim, mas tudo bem, porque a arquitetura do Acordo de Paris, ela previu um mecanismo de aumentando essas ambições com ciclos de 5 em 5 anos. Isso é super importante, porque os países apresentam as suas metas e elas têm que ser revistas depois. E o interessante é que eles falam que essas NDCs, elas devem ser sucessivas, né? Então tem que sempre ser apresentada uma nova para o novo ciclo, de a cada 5 anos, e elas devem ser progressivas. Então, é uma construção que veda o retrocesso, né? Os países não podem se comprometer num período a diminuir tanto e depois diminuir o grau de ambição desses países. E
O Acordo de Paris, a arquitetura do Acordo de Paris, ele tem estruturas para você acompanhar isso. Ele tem uma estrutura do artigo 14 que faz um balanço global de como se está avançando na implementação do Acordo de Paris, o progresso coletivo dos países e como que as NDCs estão sendo, se elas de fato estão sendo progressivas e sucessivas e progressivas. E ele também tem uma estrutura de compliance para ver como lidar com os países que talvez não implementem as suas NDCs, porque o Acordo de Paris ele fala isso. Os países as partes devem apresentar seus compromissos e adotar internamente os esforços para cumprir aqueles compromissos. Então, em tese, não pode ser apenas um pledge, um compromisso internacional. Ele tem que acontecer na prática. É claro que existe todo um debate de qual seria a ingerência do Acordo de Paris. Não existe uma ingerência, né? Ninguém vai poder forçar um país a, de fato, implementar aquilo que ele está dizendo, mas esse comitê de compliance, que não tem essa característica de punir, de ser adversarial, ele é muito mais de facilitar, ele traz uma estrutura um pouco de shaming internacional e de tentar ajudar os países e sentar para conversar, bom, então por que não está dando certo? Como é que isso pode avançar? Eu acho interessante também que esse mecanismo de revisão a cada 5 anos, ele tem alguns benefícios, assim, alguns soft skills que eu acho interessante trazer. Primeiro, a ciência por trás dessas mitigações muda muito. Então, pode ser que os países eles avancem com as suas metas porque ficou mais barato uma determinada tecnologia, uma determinada tipo de energia. Então, o aumento progressivo, ele passa... A revisão desse aumento progressivamente, ele passa para tentar incorporar esses avanços científicos que são uma interseção muito importante do direito das mudanças climáticas, né, com a realidade, e ele também passa por um movimento de tentar manter esse sentimento coletivo de fazer dar certo o Acordo de Paris, né? Essa sensação de que a ambição tem que continuar. E a gente tem visto isso, é claro que, como eu disse no começo da aula, a gente passou por um período muito turbulento, né? Talvez nebuloso, com uma onda negacionista, mas que agora, por exemplo, esse ímpeto, né? Esse espírito do Acordo de Paris voltou com tudo. Isso é muito positivo. Só para vocês verem no próximo slide, tem uma ilustração do CAT, né, desse Climate Action Tracker, que eu acho bem simples da gente entender, né, nesse termômetro onde que a gente está, né? Então, vocês veem naquela setinha We are here, você está aqui, você está com 1,1 já de aquecimento em 2020, a meta do Acordo de Paris de 1,5 graus está muito próxima, né? Está logo ali depois. Você tem as atuais políticas climáticas no mundo, né, que estão sendo implementadas no mundo, levando para um aquecimento de quase 3 graus Celsius, 2,9, e aí aqui fica muito clara aquela questão da linguagem científica, né? Os estudos sempre têm uma margem de erro. Alguns consideram 2,9 é a média, né? Você pode ir de 3,9, que seria quase 4 graus Celsius de aquecimento, até uma coisa muito mais perto da meta de 2,1, muito mais perto da meta de 2 graus Celsius do Acordo de Paris. Mas as atuais políticas estão caminhando para uma média de 2,9. De novo, essas estimativas geralmente são super conservadoras e os cientistas são sempre surpreendidos. Os atuais compromissos apresentados no âmbito do Acordo de Paris estão levando a gente para um aquecimento em média de 2,6, e o target, os compromissos mais otimistas, porque os compromissos apresentados pelos países também podem variar, eles podem dizer, por exemplo, olha, eu me comprometo em reduzir tanto, mas se eu tiver ajuda financeira eu posso ir mais tanto. Até o compromisso do Brasil faz isso. Então, os compromissos mais otimistas, que se tudo desse certo, se todo o dinheiro pedido fosse transferido, se toda a ajuda tecnológica acontecesse, desse certo, a gente estaria para um cenário de 2,1 de aquecimento. O que é próximo da meta de Paris, ainda não resolve, e isso é um cenário, de novo, muito otimista,
mas ele só foi possível porque agora no final do ano, eu não sei se vocês repararam no slide anterior, tinha que 2020 era o ano de fazer uma nova rodada de apresentação de compromissos, e no final do ano de 2020 foi feito isso. Então, os países apresentaram os seus compromissos. Acho que o próximo slide traz um mapa mundo que mostra um pouquinho que não foram todos os países que apresentaram seus compromissos, foram apenas 40 países. Claro que ano passado foi um ano atípico, um ano de Covid, que não teve a reunião física das COPs. Na verdade, o evento foi substituído por uma reunião de ambição, de cúpula, mas não foi a COP tradicional, né? Foi um ano muito atípico, mas apenas 30 e poucos % das emissões globais estão dentro desses 40 países que, de fato, submeteram uma revisão das suas NDCs. E, como eu disse, esse é um processo que tem que acontecer de 5 em 5 anos, e é importante que todos estejam comprometidos, que esse espírito de fazer cumprir o Acordo de Paris esteja imbuído em todos os países, senão não vai dar certo. Mas um processo que foi interessante da gente acompanhar nessa nova submissão do acordo é que os países eles mudaram, assim, só 40 apresentaram, apenas 8 aumentaram as suas ambições. Então, aquele mecanismo que a gente falou de acompanhamento das NDCs dos países e de compliance, ele vai ser posto à prova, porque já é um caso que alguns países não foram progressivos, inclusive o Brasil, aqui ele foi classificado como eles não teriam aumentado a sua ambição, mas outras organizações, inclusive muitas organizações brasileiras, reforçam como o Brasil, na verdade, andou para trás, e se a gente tiver oportunidade, a gente pode conversar um pouquinho sobre a revisão da NDC brasileira, e aí a gente vai poder testar se esses mecanismos, de fato, como que eles vão funcionar na prática. Mas um movimento interessante que a gente pôde ver nessa revisão das NDCs que foram apresentadas é que os países que aumentaram seu nível de ambição, e isso foi muito importante para chegar naquele número otimista de que poderíamos estar caminhando para 2,1 de aquecimento da atmosfera, é que os países mudam agora a linguagem de reduzir emissões para você entrar numa linguagem de net zero, que significa que o balanço entre o que você emite e o que você absorve daria neutro, seria zero esse balanço. Então, vários países que apresentaram suas NDCs revisadas e progressivas começaram a falar, olha, eu vou ser net zero até o ano tal, as minhas políticas vão me encaminhar para ser carbono neutro em determinado momento. A China, por exemplo, ela ainda não atualizou a sua NDC, mas ela fez uma declaração nessa cúpula, essa reunião de cúpula que aconteceu em dezembro do ano passado, falando que eles vão buscar a neutralidade de carbono até 2060. E outros países também indicaram isso. Acho que o próximo slide até é sobre isso. Os Estados Unidos, por exemplo, eles também ainda não colocaram isso em políticas práticas, mas o plano do Biden anunciado nas eleições dos Estados Unidos também era fazer esse net zero até 2050. E são esses os compromissos, que são compromissos fortes e que, se tudo der certo, vão ser implementados, que levam a gente para esse cenário mais otimista, mas ainda tem um espaço grande ali de melhora, que é importante, e principalmente se a gente considerar a meta de 1,5 graus. Então, só para vocês terem uma ideia, 127 países são responsáveis, 127 países responsáveis por 63% das emissões estão adotando ou começando a expressar algum tipo de meta de ser emissão líquida zero de carbono. O próximo, acho que agora a gente passa um pouco, para o relatório do IPCC. Ele já foi mencionado aqui, a Letícia trouxe um pouquinho, mas eu queria mostrar aqui para vocês, já que a gente está conversando de meta de 2 graus, 1,5 graus, que diferença meio grau pode fazer. E esse relatório do IPCC, que foi lançado em 2019, ele traz os impactos, a diferença nos impactos, que pode parecer pouco, né, meio grau, mas a diferença ela é substancial.
Então, a gente tem, por exemplo, que num cenário de 2 graus Celsius, a gente tem picos extremos de temperatura, para quase 14% da população mundial estaria exposta a esses picos de temperatura. Mas se a gente for para o cenário de 1,5 graus, isso passa para 37% da população. Por exemplo, o cenário para os... Vou pegar alguns exemplos, né? Projeta-se que 18% dos insetos, 16% das plantas, 8% dos vertebrados desaparecem em 2 graus Celsius. Se a gente tratar de 1,5 graus, isso cai pela metade ou 1/3 em alguns desses grupos de animais. Os corais praticamente desaparecem num cenário de 2 graus Celsius de aquecimento. E já para o cenário de 1,5 graus, eles sentem bastante, eles ficam entre 70% e 90% de impacto, mas eles não vão desaparecer completamente. Então, além de todos os impactos que a Letícia já falou, de aumento do nível do... Eu e ela, né, já tratamos aqui, mas esse relatório é muito interessante para quem quiser ir a fundo e entender essa diferença. Esse também tem um outro relatório importante, que é o UN Gap Report. Eles fazem essas atualizações constantes para dizer como é que a gente fecha o gap, o buraco que a gente tem entre a meta de Paris e o que os acordos e as NDCs estão se propondo, e eles traz um dado super relevante para a gente, que se a gente quiser ficar dentro da meta de 1,5 graus, a gente tem até 2030 para fazer mudanças substanciais. Se a gente não fizer atingir essas mudanças substanciais, essas metas que o relatório traz, a partir daí a gente já perde a meta de 1,5 graus e vai caminhar para um cenário mais próximo de 2 graus Celsius. E lembrando que esse 1,5 graus é determinante para a existência de certos países. Então, 10 anos, que é o que a gente tem daqui até 2030, é muito pouco tempo. Por isso que esse nível de ambição dos países tinha que estar, assim, a todo vapor, e a gente tem que, manter esse espírito de cumprir o Acordo de Paris com o máximo de ambição possível. Eu acho que o próximo slide vai falar de uma questão que eu acho que ela é relevante, porque esses relatórios que tratam dos cenários de 1,5 graus, 2 graus Celsius, eles, em alguma medida, eles acabam lançando mão de tecnologias que removem o carbono. Em maior ou menor medida, a gente vai precisar lançar mão dessas tecnologias. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu sei que eu recebi um aviso que o nosso tempo está acabando, né? É uma pena que a gente não vai conseguir falar dos outros aspectos. Mas, só para vocês terem ideia de que algumas dessas tecnologias são muito complexas, que elas podem, inclusive, refletir a luz solar. Outras tecnologias são bastante conhecidas nossas, que são plantar árvores, e elas vão ser ótimos sumidouros de carbono. E essas tecnologias vão ter que ser decisivas para a gente ficar dentro desses dois cenários, inclusive no cenário de 1,5 graus, bastante presentes. E tem um problema que essas tecnologias mais elaboradas, elas não foram testadas em larga escala, então existe uma outra preocupação que é conseguir dar oportunidades desses países insulares continuarem existindo, mas também o princípio da precaução e da prevenção em relação a tecnologias que não são amplamente difundidas em larga escala. E com isso eu vou parar por aqui a minha fala. Uma pena que a Letícia não pôde falar da questão de gênero, de raça, e que a gente não conseguiu entrar nos aspectos do Brasil. Mas quem sabe a gente não marca uma outra conversa depois. Ai, foi ótimo. Só para falar, Gê, a gente ia partir agora para um detalhamento de como o movimento da justiça climática ainda precisa de aprofundamentos que olhem para a questão das mulheres, para a questão da raça, para todas as interseções entre essas questões identitárias que podem se somar. E eu ia falar um pouco da interseccionalidade, que é uma teoria feminista norte-americana que ajuda muito a compreender como esses fatores somados causam opressões maiores para essas pessoas que se reconhecem nessas interseções, mas enfim, a gente deixa esse gostinho para outro momento, e a gente ia falar um pouco, a Estela ia falar um pouco de Brasil, mas acho que por causa da hora a gente encerra por aqui. Deixa eu ir para o último slide só de agradecimento.
E é isso, queria agradecer a todas e todos, e essa discussão de gênero e todas as outras, a gente pode, se vocês quiserem, nossos e-mails estão aqui, a gente consegue debater mais depois. Dani, deixo com você. Obrigada, Estela e Letícia, foi incrível a aula, realmente é muito assunto, e como vocês são muito estudiosas desse tema e tem muitas informações, de muitas pesquisas e dados, e é muito difícil fazer caber numa aula de um dia, num período que é curto, né? A gente poderia ter, acho que, 4 aulas só sobre esses temas. Então, assim, eu só posso agradecer muito, a gente está a 3 minutos de concluir. Então, assim, eu queria, não sei se é possível, mas a gente recebeu 2 perguntas que eu queria passar, uma para a Estela, outra para a Letícia, vocês responderem assim, em 30 segundinhos, super rápido, só para a gente fazer o fechamento aqui. Obviamente, que eu quero perguntar para o professor Fernando Valcárcel se ele quer falar alguma coisa também. Mas eu vou passar primeiro para a Estela e a Letícia terminarem com essa pergunta, e aí o Fernando faz algumas considerações. A gente tem 3 minutos para terminar. A Adriana Bocaiúva pergunta para a Estela, em termos de justiça climática, net zero deveria contemplar as emissões históricas, concorda? E a pergunta da Jaqueline Brito, ela diz, boa tarde, gostaria de parabenizar as professoras pela aula incrível. Minha dúvida é sobre o caso de Brumadinho, se é considerado um caso de justiça ambiental. Então, assim, bem ping-pong, por favor. Tá, vou começar. Adriana, concordo completamente. O Net Zero, na verdade, de novo, são várias fotografias que você pode mostrar, tanto no argumento das emissões como no argumento das mitigações. O Net Zero é um dessas fotografias, é um desses vieses que você pode dar, um ângulo de abordagem, na verdade. E ele acaba ajudando a colocar a gente mais perto da meta do Brasil, é ótimo, a meta do Acordo de Paris, mas ele peca por esse lado das emissões históricas, então ele não está levando isso em consideração e deveria, mas esses pledges não levam. Letícia. Eu acho o caso de Brumadinho muito interessante para ser trabalhado pelo viés da justiça ambiental, sim, porque a gente vê as populações que estão até hoje sofrendo com as consequências daquela tragédia, são as mais vulneráveis, as que dependiam do rio em si, né, e das propriedades que ficam no entorno. Então, é muito... E se trata de um problema que foi ambiental, mas que tem todas as consequências sociais que a gente discutiu aqui. Então, é um caso de estudo totalmente possível pelo viés da justiça ambiental e, enfim, muito necessário, inclusive. Tentando ser super... Não tem jeito. Queria passar a palavra para o professor Fernando Valcárcel. Eu queria parabenizar aí as duas palestrantes, acho que foi ótimo, muito densa, com muita informação, eu acho que a Dani já apontou, aí nós teríamos material para pelo menos umas 3 aulas, eu acho que vocês podem cogitar isso, né, que é quase que um mini curso sobre essa aula que vocês deram hoje. E ainda ficou faltando, né, isso que vocês falaram. Eu gostaria muito de ver assim o Brasil olhado mais de perto nessas questões todas do clima, como é que nós estamos, né, nesse momento. Mas, enfim, parabéns a todas, parabéns, Daniele. Tenho certeza que os alunos saíram daqui muito satisfeitos. Obrigado. Obrigada, Fernando, muito obrigada. Agora a gente vai ter que encerrar, então eu queria várias pessoas mandando mensagens aqui pelo chat, agradecendo. Realmente ficaram faltando essas 2 partes, principalmente o recorte de gênero e o olhar para o Brasil. Se Letícia e Estela toparem, a gente marca uma outra aula, mesmo que não seja propriamente a aula live, enfim, porque imagino que a editora PUC tenha outras aulas encaminhadas, a gente pode, se Fernando quiser, topar, juntar as turmas e completar isso, mas eu vou falar com elas primeiro e a gente tenta organizar. É bom que fica com gostinho de quero mais, um gostinho de que tem assuntos ainda muitos a serem explorados. Então, só posso agradecer a presença de todas e todos aqui, agradeço especialmente a Estela e a Letícia, e aproveito para dar um aviso aqui, que na próxima terça-feira nós teremos um Direito em Debate, que é um evento organizado pelo Departamento de Direito,
às 7h30 da noite. Depois a gente vai ter um material de divulgação ainda, que é uma conversa curta, que dura pouco mais de 30 minutos, e o professor Fernando Valcárcer vai conversar com a gente sobre retrocessos socioambientais em curso no Brasil. Então, ainda que o enfoque não seja especificamente a questão climática, eu acho que esse olhar para o Brasil e para o que a gente tem vivido mais recentemente, a gente vai conseguir conversar um pouco com o professor Fernando na terça-feira. Tá bom? Eu acho que era isso, então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigadíssima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.